Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 26, da atividade 26.1 do quarto ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala e já sabe, se inscreve aqui nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal, assim o YouTube avisa vocês que tem aula nova todas as vezes que eu postar. E manda para o pessoal no WhatsApp e no Facebook. Convida eles aqui para o canal. Se ficar com dúvida, comenta aqui embaixo. Vamos começar. Número 1. A turma de Gustavo usou folhas de jornal, fita métrica e fita adesiva para construir um quadrado com 1 metro de lado, ou seja, com 4 metros de perímetro. Veja a figura abaixo. Então, vamos observar aqui, ó. Tá dizendo o seguinte, que a turma do Gustavo usou folhas de jornal, então ó, são mais de uma folha. Usou a fita métrica, aqui no caso está o desenho de uma trena, e fita adesiva, para construir um quadrado com 1 metro de lado. Então, o que significa isso? Que um dos lados assim, ó, do jornal tem 1 metro. O outro lado tem mais 1 metro. Por que eu sei disso? Porque está dizendo aqui ó, que tem 4 metros de perímetro. Então, para ter 4 metros de perímetro, lembra que o perímetro é o contorno? Deixa eu fazer um quadrado aqui. Então, ó, tem aqui um quadrado. Imagina que esse aqui é o jornal. Tá? Então, está dizendo que tem 1 metro de lado e um total de 4 metros de perímetro. Tem 4 metros de perímetro, tem 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro desse lado. Então, todos os lados têm 1 metro nesse quadrado. Muito bem. Então, agora, sabendo disso, que aqui fica mais fácil, né, nessa parte aqui, ó, de vocês observarem, é o jornal. Ou seja, tem aqui ó, 1 metro aqui, 1 metro aqui, aqui tem 1 metro e aqui também. Como eles conseguiram calcular certinho 1 metro colando mais de uma folha de jornal? Usando a fita métrica, ou no caso aqui, ó, tem uma trena. Muito bem. Então, ó, em seguida, a professora disse, vocês sabiam que construímos uma das unidades de medida de superfície mais conhecidas, denominada metro quadrado? Então, ela fez a pergunta para a turma do Gustavo se eles sabiam que, ao fazer isso aqui, ó, colar, né? Vamos imaginar que eu tenho dois jornais colados aqui, ó. Então, eu tenho um pedaço de uma folha aqui e outro pedaço aqui, ó. Igual nesse exemplo que eu vou mostrar agora, ó. Eu tenho duas folhas e juntando essas duas folhas deu 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui na esquerda e 1 metro embaixo. Então, ó, juntando duas folhas, eu consegui, deixa eu até apagar as outras anotações, eu consegui fazer 1 metro quadrado, como diz aqui, ó, metro quadrado. Por que 1 metro quadrado? Eu formei aqui um quadrado, né? E em volta dele, ó, eu tenho a medida de 1 metro aqui na parte superior, outro na direita, outro aqui embaixo e outro aqui, ó. Todos os lados têm a mesma medida, formando então 1 metro. Olha como a gente escreve metro quadrado, 1 metro quadrado. Esse 2 aqui, ó, elevado, tá? Em cima do mzinho aqui do metro, significa que eu tenho 1 metro quadrado. Então, sempre que vocês virem falando metro quadrado, é sempre o lado, aqui ó, tem esse lado aqui ó, da minha figura, vezes a altura, ou no caso, vezes a largura. Então, sempre que vocês virem a denominação metro quadrado, a gente calcula assim, ó, é o lado da figura vezes o comprimento dela. Então, se eu tenho 1 metro aqui e eu tenho 1 metro aqui, eu tenho 1 metro quadrado. Ou seja, os outros lados também terão 1 metro. Muito bem. Em seguida, a professora disse, vocês sabiam que construímos uma das unidades de medida de superfície mais conhecidas? Então, isso aqui a gente acabou de ver ali, né, na parte anterior. E agora ela diz o seguinte, ó, agora junto com um colega, construa um quadrado de 1 metro de lado usando folha de jornal
com a turma de Gustavo. Então agora vocês vão pegar jornal aí, pode ser jornal de supermercado, pode ser jornal da banca de jornal, qualquer tipo de jornal que vocês tiverem aí, vocês vão colando um jornal do lado do outro, usando a fita métrica ou a trena. Geralmente todas as casas praticamente tem uma trena, uma fita métrica, né? Pede para a avó aí, pede para o pai a trena emprestado. A avó geralmente tem fita métrica, então pede aí emprestado. E se não tiver, vocês podem usar a régua. É que a régua dá um pouco mais de trabalho, porque a régua marca somente até 30 centímetros. E para unir 1 metro de jornal, vocês vão precisar de 100 centímetros de jornal, né? Então a régua fica mais difícil. Você vai ter que medir 30, depois colocar a régua onde você marcou o 30 centímetros, medir mais 30, depois medir mais 30 e medir mais 10 para formar 100 centímetros. E aí, olha só que legal. Feito isso, então, né? Vocês fizeram a colagem das folhas e deu 1 metro quadrado, certo? Então tá aqui, ó, vocês conseguiram formar 1 metro quadrado. O que é possível fazer daí com essa folha que vocês formaram? Vocês vão conseguir medir objetos, vocês vão conseguir medir superfícies aí na casa de vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo que eu vou trazer para vocês de um cômodo, de um quarto, uma sala, é um cômodo residencial. Então vamos pegar aqui, ó, eu trouxe esse exemplo. Eu tenho aqui, ó, imagine que é a sala de aula aqui. Eu tenho as paredes, a porta e aqui eu tenho algumas medidas, ó. Então aqui, ó, dessa parte aqui, ó, da parede até essa parte, essa medida aqui, ó, tem 5 metros. E a altura dela tem 2,50 metros. Então a altura da parede. O que significa isso? Que se eu for pintar essa parede, por exemplo, eu consigo descobrir quantos metros eu vou precisar de tinta, entendeu? Fazendo uma multiplicação. Lembra que eu falei que para medir o metro quadrado eu tenho que medir a altura pelo comprimento? Então vamos fazer aqui rapidinho para a gente descobrir quanto que vai dar 2,50 metros por 5 metros. Vamos ver aqui rapidinho. Eu não vou fazer o cálculo na fórmula, porque o intuito não é trabalhar o cálculo, e sim entender a metragem. Então, ó, eu tenho 2,5, eu posso digitar o zero também, não tem problema, 2,50 vezes 5 metros. Então, eu coloco aqui, ó, o 5. Como está 0, 0, eu nem preciso colocar, tá? Então, essa parede, ela tem, olha só, 12,5 metros. Então, ela tem, vamos por aqui, ó, 12,5 metros quadrados. Então eu sei que se eu for pintar essa parede, eu posso estar comprando tinta suficiente para pintar 12,5 metros quadrados. Ou seja, eu não preciso, por exemplo, comprar uma lata muito grande de tinta e desperdiçar depois, não ter o que fazer com a tinta. Ou então, vocês vão enfeitar uma parede aí na sala de aula. Quantos metros, por exemplo, vai precisar de tecido? Então, vocês podem medir a altura da parede, pode medir a largura, fazer a multiplicação, né? A altura pela largura, a altura vezes largura, e você encontrará a metragem da parede. Por exemplo, aqui, ó, nessa outra parede tem 4 metros e a gente sabe que a altura é de 2,5 metros. Então, 2,5 por 4. Vamos ver quantos metros quadrados tem essa parede? E tem um detalhe aqui que eu vou explicar, mas eu não vou entrar nos detalhes do cálculo. Então, ó, essa parede da janela, ela tem 2,5 metros de altura vezes 4 metros de comprimento. Então, ó, vezes 4 metros de comprimento. Olha só, ela tem 10 metros quadrados. Isso, ó, presta atenção. Isso aqui, ó, 10 metros quadrados, sem a gente subtrair aqui, ó, o espaço da janela, tá? É a parede como se ela não tivesse janela. E a janela, ela contabiliza quantos metros quadrados? 1 por 1,20. Então, ó, se você faz 1 por 1,20,
vai dar 1,20 mesmo, olha só. Então, ó, 1 metro vezes 1,20 m. Significa que a janela tem 1,20 m quadrado, tá? Então, a janela aqui, ó, ela marca 1,20 metros quadrados. Agora, para eu saber somente a parede, já descontando a janela, eu subtraio aqui, ó, 10 metros quadrados menos 1,20 m. E aí eu vou ter só o tamanho da parede, sem contar a janela, tá certo? E o chão? Quanto que tem esse chão aqui, ó? Vamos imaginar que a gente vai colocar, ó, piso, tá? Vai colocar o piso aqui, ó, no chão, que é o revestimento. Então, o pedreiro vai vir e vai colocar o revestimento aqui, ó. Ele precisa saber quanto ele vai precisar de piso para não comprar errado e não faltar, ou então não comprar muito piso e sobrar piso. Então, você acaba economizando dinheiro sabendo qual é a quantidade para você comprar somente a quantidade necessária de piso para colocar aqui. Então, para saber qual é o tamanho dessa medida aqui do piso, como que a gente faz? A gente toma aqui, ó, como referência aqui, ó, eu tenho 5 metros, então significa que aqui embaixo também tem 5 metros, tá? E a parede? Ela tem 4 metros aqui, ó. A gente sabe que ela tem 4 metros. E lembra que eu falei que a gente mede o comprimento, né? Vezes a largura, ou pode ser também a altura vezes o comprimento. É que aqui, ó, no caso é a altura da parede. E aqui o comprimento. Aqui, no caso, a gente vai fazer o comprimento vezes aqui a largura dela. Então, vamos lá. É uma multiplicação. E como que a gente vai fazer aqui? Ó? Sabemos que tem 5 metros de um lado e o outro tem 4 metros. Vamos medir quanto vai de piso no chão. Então, 5 vezes o 4, ou seja, 5 metros multiplicado por 4 metros. E eu vou ter 20, vamos por aqui, 20 metros quadrados de piso aqui para colocar. Então, eu compro o suficiente para cobrir o chão aqui, ó, com 20 metros quadrados. Você vai, por exemplo, no material de construção e compra com um pouco de sobra, né, 21 metros quadrados, porque não tem somente o chão que faz, né? Tem também o rodapé. Vocês sabem o que é o rodapé? Se não sabe, agora eu vou explicar. Então, ó, colocou o piso no chão. E o rodapé? O rodapé é aquele acabamento que vem aqui, ó, baixinho assim, ó, que acompanha o piso, que ele fica na parede. Isso se chama rodapé. Então tem que comprar um pouquinho a mais de piso para que o pedreiro ele coloque o rodapé assim, ó, que é o acabamento em volta da parede, tá bom? Então olha só que legal sabendo disso. Olha outro exemplo aqui, ó. Essa parede ela tem de altura 3 metros e ela tem de largura 2 metros e 70 centímetros, 2,7 metros. Quantos metros quadrados ela tem? Então a gente pode fazer uma conta de multiplicação tradicional que vocês já estão acostumados, que é 2,7 vezes 3, ou então pode fazer na calculadora também, 2,7 vezes 3, e olha só, essa parede ela tem 8,1 metros quadrados. Então vamos por aqui, ó, 8,1 metros quadrados. Ou seja, se eu for pintar essa parede, eu compro o suficiente de tinta para pintar 8,1 metros quadrados. Ou então, se eu for enfeitar, que nem, vamos imaginar, vai ter uma festa na escola, precisa enfeitar uma parede e precisa cobrir ela inteirinha com TNT para poder fazer os enfeites do painel. Então, eu utilizo 8 metros quadrados de tecido, né? Aqui no caso, 8,1 metro quadrado. Tá legal? E aí o tecido vai cobrir a parede toda. Muito bacana, né? Então lembre-se, o exercício está pedindo agora para vocês pegarem jornal e junto com um colega de vocês, ó, construir uma quantidade de jornal que dê 1 metro quadrado, tá? Olha só, 1 metro de lado, ou seja, de um lado vai ter 1 metro. Imagina que esse quadrado verde aqui, ó, é o jornal. Então, de um lado vai ter 1 metro, no outro também, e aqui no outro também, tá? E aí vocês vão ter um jornal com 1 metro quadrado, tá certo?
Bem tranquilo, né? Se você assistiu a aula até o final, já sabe, coloca aqui para mim nos comentários a hashtag metro quadrado para eu saber que você assistiu a aula até o final. E já sabe, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando da aula. Deixa o like, ativa o poderoso sininho das notificações e se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Já compartilha com a sua professora e com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook, tá certo? E sabe, né? Ficou com dúvida? Comenta, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.